Semana passada abordamos um tema que muitas pessoas estão discutindo na cidade quando se refere ao tema segurança. É a questão dos totens municipais. Aqueles totens azuis, muitos se lembram, eram um total de 26 espalhados pela cidade. Atibaia TV entrou em contato com a Câmara Municipal, onde está se discutindo bastante esse assunto, e hoje a gente recebe Lucas Garcia, que está aqui para falar um pouquinho sobre essa polêmica na cidade. Lucas, seja muito bem-vindo à Atibaia TV. Muito obrigado, quero saudar aí a toda a população, desejar uma excelente semana a todo mundo que nos acompanha. Muito bom. Lucas, a gente acompanha o trabalho de vocês lá na Câmara dos Vereadores, inclusive queria deixar aqui o convite para quem não acompanha. É bom começar a acompanhar, pois tem muito assunto relevante sendo tratado e tem muita gente reclamando, falando, político não faz nada, vereador não faz nada. Eu acho que é uma excelente oportunidade para se conhecer e cobrar, inclusive, os vereadores das ações na cidade. Lucas, você abordou de uma maneira bastante clara e bastante enfática a questão do problema da retirada dos totens. Gostaria que você esclarecesse um pouquinho para quem está nos assistindo o porquê que não foi renovado o contrato, né, e análise da eficácia desses equipamentos. Perfeito, obrigado pela oportunidade de esclarecer. É sempre importante a gente ter esse espaço aberto, porque até mesmo da forma como o debate surgiu na cidade, deu-se a impressão de que isso foi uma decisão do atual governo, do prefeito Daniel, de remover esses totens. E eu fui justamente na tribuna como líder do governo na semana passada para explicar que essa decisão já havia sido tomada no governo anterior. Só que a retirada dos totens se deu apenas agora. Então eu vou dar aqui um panorama geral da situação do que aconteceu, né? E eu queria só te interromper, Lucas, te deixar à vontade. Aqui é diferente de outras emissoras onde às vezes você tem 30 segundos para falar. Eu gostaria, é muito importante que a população entenda, né, porque é algo que aflige muitas pessoas, né, porque parece, né, o que chegou ao nosso conhecimento é de que a cidade está menos segura. Perfeito. Né? Então gostaria que você explanasse. O que acontece? Para a gente resumir bem ali, era um contrato que foi assinado em 2022, era um contrato de 5 anos, mas você tem que fazer os aditamentos e as renovações anuais, como você sempre faz. Foi feito um primeiro contrato, vou dar as datas aproximadas, os detalhes tem no meu discurso na Câmara, de março de 23 a março de 24. Quando chega em março de 2024, um segundo aditamento é feito, renova-se esse contrato por mais 6 meses. Isso no governo anterior. Quando chega ali em setembro de 2024, o governo anterior opta por não renovar mais os contratos. Isso coincide, inclusive, com o decreto de calamidade, que também foi publicado no mês de setembro, declarando assim a crise financeira que o governo anterior enfrentava, né, precisando cortar custos a qualquer coisa, e os totens foram um desses também. Não havia mais dinheiro, e isso é o que a gente entende do governo anterior. E assim que esse contrato foi rompido, os serviços dos totens eles já pararam de funcionar. Então, tem-se a impressão, como os totens estão sendo retirados agora, a população tem a impressão de que a partir de agora, quando você retira o totem, você não vai ter mais a câmera, você não vai ter mais o monitoramento, mas desde setembro, os dados e as câmeras dos totens, quando esse contrato não foi renovado, eles já pararam de funcionar. Então você tinha basicamente ali igual um espantalho na fazenda. Você não tinha mais nenhum tipo de eficácia ou utilidade, nenhum tipo de eficiência. Inclusive, se os moradores ali tinham um botão onde ele poderia se comunicar com a base, também já não estava mais funcionando. Também já não estava mais funcionando. Então você tinha apenas ali algo que ficava. O governo anterior notificou 2 vezes a empresa para que retirasse os totens. Foi feita uma notificação ainda em setembro e uma outra em outubro, ou logo em novembro ali, se eu não estou enganado. A empresa não retirou e o governo atual notificou em fevereiro e notificou em março. Foram 4 notificações. E a empresa, então, ela passou a retirar nessa semana, onde surgiu a notícia. O pessoal viu a remoção, publicou. Mas ele já não funcionava desde setembro, Cacá. E aí tem algumas questões que a gente também parou quando a gente analisou os valores ali, os valores que o governo anterior estava desembolsando no contrato ao todo. Por esses 26 totens durante o período de funcionamento, saiu do caixa, né, foram desembolsados aproximadamente 11 milhões de reais. Isso é uma loucura, Lucas. Inclusive, a gente comentou bastante semana passada aqui sobre isso, sobre o absurdo que é isso. Né? A gente está falando em 26 totens, né? E você, inclusive, ali faz um levantamento do custo para se fazer um totem, por exemplo, desse tipo, que a gente sabe que tem tecnologia? Tem, mas nada que justifique um valor
tão absurdo. 11 milhões de reais por um período, a gente está falando aí quantos meses? 2022 até ali setembro de 2024. Ou seja, em 2 anos praticamente, a gente está falando para mais de 11 milhões de reais. O custo girava ali dos 26, girava em torno de 440 mil por mês. Dava 14 mil reais por totem, né? E aí a gente tem uma grande questão. É um dinheiro alto, um valor altíssimo, para um resultado não tão eficaz. Inclusive, muita gente tem um pensamento equivocado em relação à segurança que os totens traz. Nós tivemos acesso a alguns relatórios do COI, do Centro de Operações Integradas, e eles mostraram para a gente que a eficácia dos totens era muito baixa. E ele era muito mais utilizado, às vezes, por andarilhos, por criança passando trote, do que, de fato, uma eficácia. Você tinha ali o recurso das câmeras, que muitas vezes ajudavam no monitoramento. Eu já vou explicar já como é que ficou essa questão da câmera que estava no totem e o que vai ser feito. Mas em termos tecnológicos e um preço muito acessível, você pagava por totem aproximadamente R$ 1.300 num ponto de internet. Então, mesmo que esse... Calma aí, só para deixar claro, então. São 14 mil por mês de locação para o totem estar ali dentro para a desses empresa. 14 mil, você tem 1.300 de internet. Mais 1.300? Não, dentro desses 14, ok. Tá? Por ponto, R$ 1.300. Por ponto. Então, era algo que, assim, mesmo que o contrato tivesse em andamento, certamente seria revisto pela atual gestão, por uma questão de valores. A tecnologia evolui muito rápido, então hoje você já tem coisa muito melhor por um preço mais baixo, como toda tecnologia, né? Então, nessa questão dos totens, foi constatada uma eficácia muito baixa. Ele traz essa sensação de segurança, mas é como eu volto a explicar essa questão do espantalho na fazenda. Não era ele que trazia efetividade, e dentro da nossa população, inclusive na semana passada, me perguntaram e confundiam os totens com a muralha digital. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então aqui também para a gente deixar claro... Que na verdade, Lucas, até é bom esse tema você abordar, que a Atibaia ela tem vários sistemas de segurança, não é um só, né? Tem a questão da muralha digital, que é aquele patrulhamento que se faz, onde o sistema consegue detectar a placa do veículo, Perfeito. saber se ele é proveniente de furto ou se ele está sendo procurado por alguma outra ocorrência, né? Isso é muralha digital. A gente tem os radares, né, que são alguns pontos na cidade que tem os radares de velocidade, que basicamente é para fiscalização do cumprimento da regra de velocidade pelas vias públicas. E os totens eram terceira ferramenta onde você tinha esse sistema de vamos falar assim, de ajuda ao munícipe. Faltou ainda uma outra ferramenta que eu vou explicar como funciona aqui. A muralha digital são as câmeras OCRs, aquelas que, como você mesmo disse, elas pegam a placa do carro. Imagina Atibaia como se fosse um círculo assim, uma cidade, né? Aqui na cidade. As OCRs, elas estão nas entradas da cidade, na saída, monitorando o carro que entra, monitorando o carro que sai. Dentro do município, você tem as câmeras normais de monitoramento. Quer dizer, elas não leem placa, elas não leem nada, e você tem essas câmeras espalhadas dentro do município. Que basicamente estão levando aquelas imagens para o centro. Para o centro, exatamente. Para sendo analisado ali. Exatamente. São imagens que, se você não tiver alguém visualizando hoje, por conta, inclusive, da falta de tecnologia, se você não tiver um olho humano ali vendo a ocorrência, não adianta nada. A imagem fica lá, vai passar e não vai disparar nenhum tipo de alerta. Então você tem essas câmeras dentro da cidade e os totens faziam parte disso. As câmeras que estavam nos totens ajudavam a monitorar. Também não eram eles não eram OCRs, não liam placas, nada disso. Então, quando você retira os totens, você pode fazer uma readequação ali das câmeras de monitoramento para que elas façam a cobertura que os totens faziam. Daquele espaço onde Exatamente. O totem estava, não quer dizer que não tem mais imagem dali, porque outras câmeras suplementam. Perfeito. Okay. E isso foi até um posicionamento que a gente, conversando com o inspetor da GCM semana passada, falou que eles estão olhando justamente isso, para não deixar nada sem cobertura. Agora, um ponto que é importante a gente salientar, que como a gente prova que, então, a retirada dos totens não teve impacto. No site de segurança pública do Estado de São Paulo, que é responsável pelos números da segurança, se você for pegar lá e olhar os meses de setembro até agora, número de ocorrências de Atibaia, não há uma alteração, não há um aumento no número de criminalidade pela ausência dos totens. E política pública boa, a gente faz baseado em evidências. Então, assim, contribuiu, e a análise que foi feita tanto do COI quanto da atual secretária de Segurança Pública é que esses totens não estavam trazendo eficácia. Só que a gente precisa evoluir em outros tipos de tecnologia. E até, se já me permite entrar num assunto, acho que se eu chegar assim até falar para a população e falar, ó, nós temos um sistema tecnológico muito bom dentro de Atibaia, mas não tem inteligência artificial. Eu acho que hoje em dia você vai olhar assim e falar para mim, peraí, então não está tão tecnológico assim. E é justamente isso que é necessário a gente entender. Não adianta você ter
quantas milhares de câmeras você quiser ter. Que hoje em Atibaia são mais de 2.400. Isso também é uma lenda. Né? Que é um volume absurdo. Isso também é uma, assim, foi um número que a gestão passada passou, o que eu vou te passar agora são os números da Secretaria de Segurança Pública, onde nós temos 183 câmeras OCRs da muralha digital e nós temos 299 internas. Aquele número 2.000, ele poderia estar contando as internas de escolas que não contam da Secretaria de Segurança Pública, poderia estar contando dos totens, mas isso é um número que a atual gestão não garante. Então, quem falava de 2.000 câmeras é o governo passado. Porque se fez muita propaganda, se falou em investimentos absurdos com relação a isso, e agora eu fico até espantado aqui, Lucas, por esses números tão baixos. 183 é um número excelente, tá? De câmeras na entrada da cidade, 299 no monitoramento interno, são números altos e números excelentes. A questão é que você pode chegar e falar que tem 2.000 câmeras, e eu pergunto, quem monitora tudo isso? Vai ter um estádio de futebol para monitorar? Uma pessoa ali, você tem estudos dos Estados Unidos, estudos no Brasil, que vão dizer que uma pessoa ali, ela consegue monitorar 15 a 16 câmeras nas primeiras 3 horas de atenção. Daqui a pouco a atenção dela começa a baixar, ela tem que estar olhando ali para mostrar. Sem falar que são câmeras que ficam ali paradas, na maioria, né? Tem algumas Perfeito. que têm movimento, e fica uma coisa extremamente cansativa, como exatamente. você falou. Você está olhando para uma via ali que às vezes está passando o carro e às vezes não, né? Então você pode divulgar um número alarmante, pode colar 4, 5 mil câmeras, a população vai olhar isso e vai falar, nossa, olha, mas a gente precisa explicar, instruir a população que se não tiver monitoramento, não adianta nada, porque essas câmeras não têm tecnologia. E é justamente onde entra a pesquisa da atual Secretaria de Segurança Pública do município para mostrar, a gente precisa colocar inteligência artificial. A gente precisa colocar IA para monitorar. Até para desmistificar uma coisa aqui, inteligência artificial, eu acredito que o Lucas não está se referindo àquela questão, a pessoa passou na frente da câmera e conseguiu pegar o rosto da pessoa e identificar quem é essa pessoa. Eu acho que isso daí pode até ser um passo, sim. Né? Mas a gente está falando, de repente, uma pessoa sacou uma arma. Né? A inteligência artificial consegue entender aquele objeto como uma arma e, opa, ela já dá um destaque ali. Ela já dá um disparo. Se você tivesse uma pessoa ali, 2.000 câmeras, se perdeu ali, você não consegue ter atenção. Uhum. Alguém caiu de uma moto, um acidente de trânsito, a inteligência artificial ela está aí para isso, mas ela não está sozinha. Você precisa criar um comitê de governança que avalie, e ela não toma decisões, mas tudo isso ainda há um estudo na atual gestão, no novo governo, para a gente implantar isso futuramente. Uhum. E aí sim a gente ter uma migração tecnológica, um monitoramento, que aí você consiga dar cobertura para todas essas câmeras que você tem. Mas a mensagem principal aqui, a remoção dos totens não afetou a segurança pública de Atibaia, não tem relação com a muralha digital, recebi perguntas sobre isso, comentários sobre isso na semana passada, são coisas completamente diferentes, a muralha digital ela permanece em funcionamento. Perfeito. Lucas, uma questão dos totens que talvez chamasse a atenção e talvez justificasse esse valor tão alto pago pela administração e agora deixar de ter esses equipamentos, é a questão da segurança em portas de escolas. A gente acompanha que muitos desses totens estavam colocados ali estrategicamente em posicionamento de saída ou de entrada de escolas municipais. Com relação a isso, existe alguma medida hoje, sem os totens, que a prefeitura está adotando? Permanece naquela questão que eu falei das câmeras de monitoramento do trânsito, as câmeras internas da cidade serem realocadas ali para as portas de escola, e as escolas também têm as suas câmeras internas que não estão nessas contas, nesses números que eu passei aqui. Então, nisso tudo está aí no radar para readequação e para que não se perca nenhum ponto ali da escola e mantenha-se a segurança e a estabilidade. E além disso, provavelmente também a Guarda Municipal, existe equipamentos, inclusive, voltados para a questão de ronda escolar. A gente está falando principalmente, né, Lucas, às vezes em escolas isoladas e em períodos noturnos, né? Durante o dia tem muito trânsito de pedestres, à luz do dia é mais difícil algum crime estar acontecendo, embora a gente já tenha também relato de, nas esquinas, né, aquele pequeno traficante, aquele fornecedor de droga, inclusive para alunos da rede, mas existe esse trabalho também de inteligência complementar da própria Guarda Municipal. Perfeito, exatamente. Então a Guarda segue atuando aí para trabalhar pela segurança pública de toda a população, inclusive nas portas de escolas. Mas como já mencionado, né, esses totens já não funcionavam desde setembro e as escolas aqui permaneceram
os índices permaneceram da mesma forma. Então tá bom. Então com a gente, Lucas Garcia. Lucas, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, sempre bom prestar esclarecimentos para a população, estamos à disposição. Maravilha. E Lucas, uma perguntinha para encerrar, não é pegadinha, hein? Tá bom. Tá gostando dessa experiência? Você começou há 3 meses. Vamos completar os 100 dias aí de mandato daqui a pouco. Você tinha alguma experiência pública anterior? Não, foi a minha primeira experiência pública, sempre agradeço aqui, né, ao voto de confiança dos 1.442 que depositaram em mim ali nas urnas, e tem sido uma experiência fantástica poder trabalhar pela população, poder a gente contribuir ali dentro da Câmara com aquilo que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas. Então tenho gostado sim, sempre agradecendo a todo o carinho, a todo o feedback da turma que manda mensagem, fala com a gente, manda sugestões, propostas, as demandas, nosso gabinete está sempre aberto. Maravilha, eu sou muito a favor da renovação, acho que sangue novo, pessoas com novas ideias e pessoas inteligentes, porque assim, ó, muito bem assessorado, tá? Queria dar parabéns aí pela assessoria sua que tá lá. Agradecer aqui ao Gustavo e à Mariana, aproveitar que também estão aqui sempre comigo, me auxiliando aí. Mário, você quer dar só um alôzinho aqui para matar Mariana, essa funcionária trabalhou aqui, da né? Casa, é cria da casa, veio toda arrumada, passou maquiagem, tudo. Mari, bom te ver de novo aqui na Atibaia TV, deixa eu cumprimentar aqui. Pessoal da Atibaia TV. A Mari, né, para quem acompanhou aí toda a história da Atibaia TV, quantos anos foram aqui com a gente, Mari? Uns 3 anos. 3 anos. Eu lembro assim, a Mari começou aqui, olha, tava crua. Quando saiu, tava voando. Ela na época do Daniel Oliveira, também Carla Moreno. Exatamente. Épocas boas da Atibaia TV. Então, Lucas, parabéns pela Mari. Nossa chefe de gabinete. É chefe de gabinete? Tá chique gabinete. A pessoa, hein? Então tá bom. O Gustavo aqui, que também a gente sempre vê ali, os materiais que estão sendo produzidos aí para o Lucas, né? Parabéns. Eu acho que quando o político, e eu não gosto dessa palavra político, porque político não é uma profissão, né? Quando eu acho que esses munícipes, primeiro, se colocam à disposição, pondo a cara para bater, né? De querer resolver problemas da cidade, eu já acho muito legal. Agora, uma coisa muito importante, Lucas, que eu acho, tomara que você leve isso para a tua vida toda durante esse momento político seu, cerque-se de boas pessoas, de pessoas comprometidas, pessoas inteligentes e capazes. Aqui, a Mari, eu posso falar, testemunhar sem sombra de dúvida, o Gustavo a gente acompanha mais recentemente, mas olha, pelo naipe da tua equipe aí, dá para ver que vai voar longe. Vamos que vamos, obrigado, Cacá. A gente torce por isso. Valeu, muito tá bom? obrigado. Tchau, obrigado, tchau, Lucas. Obrigado, Mari. Valeu. Nós. É isso daí. Então, você que é de Atibaia, vale a pena acompanhar as sessões da Câmara Municipal, ou então acompanha também os vereadores, aqueles que você mais se identifica, acompanha as redes sociais deles, é muito importante saber o que eles estão fazendo, e lembrando, hein, eles estão ali a serviço da população, então a qualquer momento você pode adentrar ao prédio da Câmara Municipal, pedir para falar com algum vereador e ser atendido, e aí ter a sua necessidade aceita. Então, vale a pena e vale a pena também conferir pelas redes sociais da Câmara, a sessão da Câmara de Atibaia que acontece toda terça-feira às 17 horas e com transmissão ao vivo pelo YouTube. Fique de olho. A gente vai para um breve intervalo comercial, na volta mais notícias.